Flávia, o que acontece? O exercício físico traz muitos benefícios, não é verdade? E a saúde mental é outro benefício. Fala pra gente um pouco sobre isso. Quando a gente está fazendo exercício físico, né, então a gente tem uma série de modificações no nosso organismo. E uma das modificações são os hormônios, né? E aí, dentro desses hormônios, que a gente vai falar um pouquinho, a gente tem os hormônios que vão atuar também nessa, como a gente fala assim, nos sinais para um bem-estar. Sim. E aí, quando a gente está fazendo essa atividade, principalmente se essa atividade é uma atividade contínua, que a gente tenha uma rotina mesmo, a gente tenha uma produção desses hormônios, a gente vai melhorar ainda mais o nosso organismo no geral, né? E principalmente mentalmente. Ah, entendi. E, por exemplo, hoje são tantos problemas, né? Ansiedade, depressão, tantas coisas em relacionamento à mente mesmo, né? A saúde mental. Talvez quem está em casa não está sabendo sobre isso, que o exercício físico, então, contribui, né, para isso, não é verdade? Isso, contribui para a gente poder ter uma melhora do sono, contribui para a gente ter uma liberação, né? Então, um dos hormônios que a gente vai falar que é a endorfina, né? Então, que é um hormônio que dá o bem-estar, que ajuda a gente a estar com um quadro melhor, né? Diminuir a ansiedade, a gente manter um ajuste do nosso organismo e a gente produzir mais ao longo daquele dia. Ok, então vamos olhar sobre os hormônios. Então, por exemplo, primeiro até os emojis, né, do WhatsApp também, que representa muito bem essas reações. O primeiro hormônio do crescimento. Isso, esse é um hormônio que todo mundo quer, né? Então, assim, tem aquele que quer o hormônio do crescimento para ganhar massa, né? Mas a gente não pode esquecer que esse hormônio, ele está ligado mesmo, assim, a um catabolismo na hora da atividade, mas um anabolismo depois, que é um hormônio que vai fazer com que a gente ganhe uma massa muscular, que a gente produza como é que eu vou falar assim, uma constituição do nosso corpo. Sim. Então, esse hormônio do crescimento, né, ele ajuda nisso, né, que você falou. Ele vai ajudar muito a gente ganhar essa massa muscular, né, a gente ficar bem. Então, a gente ter aquela coisa de transformação do nosso organismo. O outro hormônio aqui, né, eu não vou errar a palavra, catecolaminas. Catecolaminas, isso. As catecolaminas são os hormônios, adrenalina, noradrenalina, né, que todo mundo fala, né, só adrenalina, adrenalina, né, é o principal hormônio que a gente cita. Então, eles estão ligados, é o seguinte, quando a gente vai fazer uma atividade física, é um hormônio que ele vai promover com que faça alterações no nosso organismo para essa atividade acontecer. Ou seja, se eu vou fazer atividade física, então quer dizer, meu músculo vai se movimentar, eu vou precisar de mais oxigênio, vou precisar de um bombeamento cardíaco. Então, isso tudo faz com que a gente consiga, através desses hormônios, que são as catecolaminas, tá? Então, eles vão ajudar a gente a desencadear uma atividade, alterações no nosso corpo para fornecer uma energia que a gente precisa para essa atividade física. Ah, muito bacana. E a endorfina? Então, a endorfina, quando a gente fala do tema sobre a questão do humor, né? Quando a gente fala da questão mental, ele é o principal hormônio ligado a isso, né? Então, até inclusive hoje em dia, assim, você vê a endorfina para tudo quanto é lugar, né? As pessoas falando bastante sobre endorfina. Então, o que acontece? Quando a gente está falando de endorfina, a gente está falando de um sinalzinho, um hormônio, né? Que vai atuar principalmente a nível de bem-estar, né? É uma neuromodulação do nosso humor. Então, vai ajudar a diminuir a ansiedade, vai ajudar a diminuir aquela sensação de que, não estou aguentando fazer nada, e pelo contrário, vai ser um instigante para que a gente saia do lugar, né? Se movimente. E a partir do momento que a gente cria uma rotina no nosso dia a dia e faça essas atividades, principalmente em horários regulares, tem essa rotina regular no nosso organismo, a gente vai facilitar com que essa endorfina atue de forma melhor no nosso organismo. Ainda mais essa questão hoje da autoestima, às vezes a pessoa acorda tão assim mal, né? Então o exercício físico, ele contribui. Isso, uma segunda-feira, após uma derrota do Brasil, né? A gente está todo mundo assim, ai meu Deus, não tem mais Copa pra gente, né? Mas vão lá, vão fazer a nossa atividade física, vão produzir nossos hormônios que vão trazer os benefícios pra gente. Muito legal. E o último aqui é glucagon e insulina. Isso. Então, o glucagon e a insulina, eles estão diretamente ligados à questão mesmo do açúcar, né, no sangue. Então, eles vão fazer essa modulação do açúcar no sangue, que são importantes fontes de energia para que a gente consiga atuar.
né? Então, hoje é muito importante a gente entender que quando a gente faz a atividade física, a gente vai ter essa modulação, esse sinalzinho entre os dois, né? Então, um vai aumentar a glicólise e o outro vai fazer uma função de tirar, né? Colocar esse açúcar aí para dentro da nossa célula, para promover essa atividade física. Mas a gente não pode esquecer que a gente tem que ter uma dieta equilibrada, que a gente tem que ter uma supervisão e que não pode ser assim, eu vou fazer uma dieta da moda, né, um low carb, eu vou fazer um exercício físico sem ter uma boa orientação para que eles possam atuar, né, sinergicamente, né? Então ajudando a gente a ter um bem-estar. Sim. Tá? Porque senão vira um fator estressor também, porque se eu também não tiver a glicose para fazer minha atividade física, eu começo a ter mais um fator estressor e que pode acarretar também nessa questão mental, né? Que é dos distúrbios do sono, o cortisol vai lá em cima, então a gente também tem que tomar cuidado com isso. Com certeza, e sempre com supervisão médica, né? Sempre uma supervisão médica, acho que o trabalho multidisciplinar é muito importante, né? A gente não pode esquecer que para fazer um bem pra gente, a gente também tem que olhar pra gente e saber que a gente é um indivíduo. Sim. E como indivíduo, cada um tem sua especificidade, não adianta pegar uma dieta na internet, não, a gente tem que ter uma orientação e a gente tem que ter uma sabedoria, né, para a gente ter um bem-estar completo. E agora nós vamos ver algumas imagens, né, sobre os benefícios do exercício físico, não é isso? Isso. Então, a primeira é a diminuição do risco de doenças. Exatamente. Então, quando a gente faz um exercício físico e a gente está com o corpo, né, saudável, a gente está ali cuidando, a gente também melhora a nossa questão de imunidade, a gente melhora o bem-estar, então a gente melhora num geral. Sim. Né? Então, a gente acarreta menos riscos de doença, mas a gente não pode esquecer de que isso é individual, porque a gente vê que essas pessoas também que fazem um exercício físico com uma sobrecarga muito grande, tem uma imunidade reduzida e que pode acarretar também nessas doenças respiratórias principalmente. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.